vamos louvar o Senhor nessa noite com o nosso louvor do 5 silêncio. Amém? Graças e paz, meus irmãos. Nós somos o Ministério Efatá e vamos fazer o nosso louvor, o silêncio. Amém? Teu silêncio sobre mim me faz pensar que sozinho estou, e o teu Espírito que há em mim me faz entender o que é o amor que me constrange com seu gesto apaixonado, e hoje eu entendi que sou amado. E quando eu pensava que sozinho eu estava, nos braços do meu Pai eu me encontrava. Foi quando percebi que o Senhor me consolava e o seu amor me alcançou. Cada vez eu quero mais de ti. Cada vez eu quero mais de ti. Cada vez eu quero mais. Cada vez eu quero mais. Eu pensava que sozinho eu estava, nos braços do meu Pai eu me encontrava. Foi quando percebi que o Senhor me consolava e o seu amor me alcançou. Cada vez
Graças a paz, meus amados, meus irmãos. Aqui quem vos fala é o irmão Anderson, diácono aqui da Igreja Comunidade Viva Sede. E quero compartilhar uma mensagem a qual Deus entregou no meu coração para mim passar para vocês. O tema dessa mensagem, o tema dessa pregação é: o pecado ele te condena, mas Jesus, pela tua graça, ele te salva. Então, onde quer que você esteja, na sua casa, no trabalho, talvez no transporte público, escutando essa mensagem, que Deus ele possa falar poderosamente com você. Quero te convidar neste momento, você fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça e que você venha orar comigo neste momento. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai querido, Pai amado Jesus, diante da Tua presença, eu quero Te agradecer. Muito obrigado, Senhor, por mais este dia de vida. Obrigado, Senhor, pelo ar com nós estamos respirando. Muito obrigado, Jesus, pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, Senhor. Que neste momento o Senhor possa me usar, Senhor, como porta-voz do Teu Espírito Santo para ministrar essa palavra para o Teu povo, Jesus. Pai, é necessário que eu diminua, mas que o Senhor cresça sobre a minha vida. Que o povo, Jesus, que essas pessoas que estão ouvindo essa mensagem, elas possam se sentir abraçadas e tocadas pelo Teu Espírito, Senhor. E que esta mensagem, essa palavra venha fazer, Pai, a total diferença sobre as nossas vidas. Que nós venhamos abrir a nossa mente, abrir o nosso coração e ser pessoas melhores dia após dia. Então, Deus, vai de encontro à vida de cada um, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome, Jesus. Amém. Irmãos, neste momento eu quero convidar os irmãos para abrir as vossas Bíblias em Romanos, no capítulo 8, no verso 1. Romanos capítulo 8, no verso 1, que diz assim: a vida dominada pelo Espírito Santo. Agora Paulo volta ao tema anunciado. O cristão está livre da lei e tem uma nova vida que é dirigida pelo Espírito Santo. Verso 1. Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus, pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe a vida por estarmos unidos com Jesus Cristo, livrou você da lei do pecado e da morte. Deus fez o que a lei não podia fazer, porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando o seu próprio Filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. Verso 5. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza, mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão vida eterna e a paz. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e de fato não podem obedecer a ela. Verso 8. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer. Se é o Espírito de Deus que vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pode pertencer a Ele. No 10. Mas se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês morrerá por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também a vida ao corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que vive em vocês. Portanto, meus irmãos, nós temos a obrigação que é
de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus vocês o matarem as suas pecaminosas ações, vocês viverão espiritualmente. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito Filho de Deus, porque o Espírito que vocês receberão de Deus não torna vocês escravos e não faz o que eu tenho medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus, e pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. O Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Nós somos filhos e por isso receberemos as bênçãos que Ele aguarda para o seu povo, e também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele, porque se tornamos parte dos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte da sua glória. Meus irmãos, neste momento quero relatar junto com vocês que o apóstolo Paulo, nessa carta aos Romanos, ele está nos ensinando duas maneiras de viver, duas maneiras totalmente diferentes da gente pensar. A lei de viver a vontade da carne e a vontade da humanidade, que é pecaminosa, e a lei de viver sobre a vontade e o querer do Espírito Santo. Meus irmãos, o apóstolo Paulo está nos ensinando que Deus, ele está irado com o homem. Deus, ele está irado com o povo, porque o povo está com o costume de fazer tudo aquilo que te deseja te fazer ao bem. Deus, ele está irado com o homem, porque o homem só quer fazer a vontade da carne. O homem só quer fazer a vontade que lhe deseja te agradar, e não se preocupa com a lei e a vontade que gera de Deus. No verso 1 ao 4, a Bíblia diz assim: agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus, pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Deus fez que a lei não pode fazer, porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana e enviando o seu próprio Filho, que veio na forma das nossas natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. O apóstolo Paulo, ele nos esclarece muito bem que nós vivíamos na lei do pecado. Nós éramos uma natureza pecaminosa, que só vivia fazendo a vontade da carne. É muito interessante que o apóstolo Paulo, ele está nos esclarecendo aqui que Deus, ele traz o seu Filho sobre o mundo para morrer pela minha vida e pela sua vida, para que nós possamos sair dessa lei que é a lei do pecado, porque nós sabemos que a lei do pecado é a morte, e nós sabemos que a lei da vida do Espírito Santo é manter a vida eterna. Então o apóstolo Paulo está nos trazendo, querendo nos ensinar que nós não devemos andar conforme a lei da humanidade, mas sim fazer e viver a vontade do Espírito Santo. Por causa das obras de Cristo Jesus, as nossas dívidas foram quitadas, nossos pecados não existem mais. O apóstolo Paulo está querendo dizer que por conta da vida de Cristo Jesus, da graça de Deus Pai, que entregou o seu Filho por amor à minha vida e à sua vida, os nossos pecados estão iniquilados, os nossos pecados já não existem mais. Por conta de Cristo Jesus, nós estamos limpos, nós estamos purificados. É isso que o apóstolo Paulo, ele quer nos ensinar. Por conta de Cristo, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Só que nós não podemos esquecer que nós vivemos em um mundo, no meio de uma humanidade que é pecaminosa. Nós não podemos esquecer que a Bíblia fala que no mundo nós teremos aflições, mas que nós podemos vencer porque Ele também venceu. Só que é totalmente diferente a gente viver conforme a vontade da carne que não agrada a Deus e vivermos sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus. É isso que o Paulo está esclarecendo aqui, e ele diz também, e ele começa a declarar: através de Cristo Jesus, nós fomos libertos da lei do pecado e da morte. Deus, ele viu que a humanidade estava presa no pecado. Deus, ele viu que a humanidade, que o homem estava sendo
escravo do pecado. Deus, através da tua graça, através de um sinal, Deus, ele vem e envia o seu Filho, Cristo Jesus, para morrer por mim e para morrer por você. Então eu quero declarar com você neste dia, neste momento que você está vendo essa mensagem, se você acha que você está preso sobre a lei do pecado, se declara livre, porque Ele se entregou pela minha vida e pela sua vida. Ele deu uma nova chance da gente recomeçar, da gente mostrar a nossa humildade, de reconhecer que nós não podemos viver pela vontade da carne, mas sim viver pela vontade do Espírito de Deus. Aleluias. A Bíblia diz também: Cristo Jesus veio sobre o mundo e levou sobre si as nossas sentenças. Foi na cruz que Ele sofreu todos os nossos pecados. Nós sabemos que nós vivíamos na lei do pecado, nós estamos presos na lei da morte, mas Jesus, por amor à minha vida e à sua vida, Ele teve compaixão de mim, compaixão de você, e nos deu uma nova chance de recomeçarmos. Ele então entrega seu Filho Jesus para ser morto por mim e por você. Todas as dívidas que nós tínhamos naquele tempo, que eram os nossos pecados, as nossas iniquidades, tudo aquilo que não era conforme a vontade de Deus, Deus Pai entregou o seu Filho por amor a mim e a você, para que nós pudéssemos ter uma nova chance e recomeçar tudo de novo. Sabe o que é isso? É amor do Pai, é a paixão do Pai, é a graça do Pai que veio para nos abraçar, para nos mostrar que existe um caminho, uma salvação, que é viver da maneira e da vontade que o Espírito Santo de Deus quer que nós vivemos. É totalmente diferente. Todos nós passamos por diversas fases que nos deixam confrangidos. Às vezes nós pecamos, nós erramos, nós falhamos, e a nossa carne começa a almejar dentro de nós, só nos acusando. Você pecou. Isso é uma brecha que Satanás usa para nos julgar diante da humanidade, ou se não até mesmo diante de nós mesmos. Ué, mas você pecou, você errou, você falhou. Mas Deus, Ele está nos ensinando que é necessário a cada dia que passa nós matarmos a nossa carne e viver conforme a vontade do Espírito, porque é o Espírito que nos justifica, é o Espírito que traz um renovo para a nossa alma, é o Espírito que traz uma nova esperança para nós não pararmos aquilo que Deus determinou e entregou para a minha vida e para a sua vida. Então preste atenção, se você está sendo apontado ou apontada porque você pecou, porque você errou, Deus me trouxe aqui para dizer para você neste momento: ei, não é hora de parar, não é hora de ficar paralisado. O Espírito Santo de Deus que mora em você é o Espírito que justifica você, é o Espírito que renova as suas forças hoje, é o Espírito que traz ânimo se você está desanimado, é o Espírito que traz uma nova chance para você. Se as pessoas olharam e falaram que você ia parar e ia desistir, é o Espírito Santo que pega sobre as suas mãos e fala: vem, eu vou te conduzir pela vontade de Cristo, meu Pai. Aleluias. Irmãos, isso é muito interessante. E presta atenção, para que eu e você fôssemos salvos, Jesus, Ele foi entregue por nós. Nós temos que entender que tudo na vida há um propósito. Às vezes nós estaremos o tempo todo felizes, às vezes nós estaremos o tempo todo, às vezes nós estaremos também tristes, às vezes nós vamos estar sorrindo, ao mesmo tempo a gente pode estar chorando. Às vezes está tudo bem dentro da minha casa, às vezes ao mesmo tempo não vai estar bem as coisas dentro da minha casa. Às vezes o pecado e Satanás, ele é tão sujo que ele quer nos julgar de uma maneira totalmente diferente, fazendo a gente ficar preso nos atos que nós cometemos. Mas Jesus, ele vem com bálsamo, Jesus, ele vem com teu sangue, ele vem nos lavar, ele vem nos renovar e dizer pra gente que há uma esperança. Há um novo tempo para a minha vida e para a sua vida. Segundo tópico: quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. A Bíblia diz que quem faz a vontade da carne se torna inimigo de Deus. Quem faz a vontade da carne não agrada a Deus. Isso eu acho muito interessante, porque eu estava lendo um verso
aqui que diz assim: sempre que o Espírito reina e é um sinal da graça salvífica de Deus, assim a graça de Deus não existe onde o Espírito é extinto e o reino da carne prevalece. Quando nós fazemos a vontade da carne, a nossa mentalidade está presa na vontade da carne, certamente nós não estamos andando conforme a vontade de Deus. Certamente nós estamos matando, deixando triste o Espírito de Deus que vive dentro de nós. Porque a Bíblia fala assim que nós somos templos do Espírito Santo e nós temos que se desistir, nós temos que perceber quem nós somos. Ou a gente escolhe viver pela vontade da carne e abrir mão de tudo aquilo que Deus fez por mim, por você, ou a gente vive pela vontade do Espírito que está sempre do nosso lado, nos trazendo força e renovo para continuarmos a caminhada com Cristo Jesus. Eu acho muito interessante hoje que a gente pode perceber, às vezes algumas pessoas pecam, algumas pessoas falham, porque nós não somos perfeitos, nós somos falhos, e a Bíblia diz isso, Deus fala isso, que Ele ama o pecador, mas Ele não ama o pecado, porque o pecado nos afasta da presença de Deus. O pecado nos deixa longe de Deus. Eu não sei se você neste momento está passando por esta fase a qual o mundo todo está passando. Talvez se você tenha pecado, se você tenha errado, talvez se você não tenha feito aquilo que agrada o coração de Deus. Deus me trouxe para dizer para você nessa noite: ei, é tempo de você receber forças, é tempo de você receber ânimo, é tempo de você acreditar que Ele é o Deus da sua vida, que Ele te traz à memória hoje que Ele morreu por você, que Ele te dá uma nova chance de você recomeçar. Só depende de você, meus irmãos. Paulo, ele diz aqui, Paulo, quando ele está se referindo sobre a vontade da carne e a vontade do Espírito, ele está fazendo duas colunas. Como exemplo, mentalidade da carne versus mentalidade do Espírito. Como assim? Como são essas pessoas? Como essas pessoas estão vivendo, o que essas pessoas estão pensando, o que essas pessoas estão desejando dentro de si. Quem vive segundo a carne, deseja coisa da carne. Quem vive do Espírito, deseja coisa do Espírito. A mentalidade da carne é a morte, e a mentalidade do Espírito é vida. Paulo ele está declarando, se você vive com a mentalidade da carne, a carne só vai fazer você ficar longe de Deus, longe das promessas de Deus, longe de tudo aquilo que Deus determinou para a sua vida. Mas ele também está nos dizendo que se você vive na mentalidade do Espírito, você terá vida, e vida com abundância, você terá paz sobre a sua vida, você irá fazer parte da família de Cristo Jesus, dos membros do corpo de Jesus. É isso que o Paulo está dizendo. E aqui eu anotei para vocês: a mentalidade da carne é a disposição da mente. Aquilo que eu estou pensando ou estou desejando é aquilo que eu quero pensar. Aquilo que a minha mente vê e está desejando. Como assim, Anderson? A mentalidade da carne é tudo aquilo que a nossa mente ela pensa primeiro antes mesmo da gente agir. Por exemplo, se eu vou comprar um carro e todas as vezes que eu passo pelo lugar que está vendendo aquele carro, todas as vezes eu namoro com aquele carro na vitrine, todas as vezes meu coração deseja aquele carro, é algo que a minha mente já ficou presa naquilo. O que o Paulo está querendo dizer é: tudo começa pela mente. A gente começa a pecar pela mente, a gente começa a pecar sobre as nossas escolhas, sobre o que o nosso coração está desejando. Talvez você esteja desejando aquilo que não agrada à vontade de Deus, mas Deus ele te traz a memória de você perguntar para Ele: o que eu estou fazendo, Senhor, para não agradar você? O que eu devo fazer para agradar a vontade do Teu Espírito? É isso que Paulo está nos ensinando. Glória a Deus. E quem tem a mentalidade da carne, que carne significa o pecado, acaba sendo inimigo de Deus. E por que ele é inimigo de Deus? Porque ele não se submete à lei de Deus. E o que é a lei de Deus? É a expressão do caráter de Deus para nós.
é a expressão de vida. O que é a lei de Deus? Se nós fazemos a vontade da carne, nós seremos inimigos de Deus. E se nós fazemos a vontade do Espírito, nós estaremos submetendo à vontade de Deus. Nós teremos o caráter de Cristo, nós teremos a submissão que Cristo teve, que é amar o nosso próximo, ajudar o nosso próximo, compartilhar as coisas com o nosso próximo, saber amar, perdoar, sabe, abraçar, chorar com o nosso próximo, assim como Jesus ele veio, ele me ensinou e ensinou você. É assim que Paulo ele está nos ensinando. E a Bíblia diz, não existe ficar em cima da ponte. Perdão, eu usei essa expressão. Não existe ficar em cima da ponte. Não existe dois termos. O que eu quero dizer? Ou a gente abraça o diabo, ou a gente abraça viver as vontades de Deus. A Bíblia fala que Deus ele fala é sim, sim ou não. Ou a gente está com o corpo todo dentro da igreja, ou a gente está com o corpo todo fora da igreja. Fazendo a vontade do mundo, reconhecendo as vontades do mundo, pecando contra Deus, pecando sobre o Espírito Santo. Às vezes você pode falar, sim, mas quem é o Anderson para estar pregando essa palavra ou ensinando essa palavra assim? Ei, não, antes mesmo de eu ensinar isso aqui para vocês, Deus ele ministrou para a minha vida, Deus ele ministrou para mim, me ensinando que nós não devemos fazer a vontade da carne, mas se nós devemos fazer e ter o Espírito Santo sobre a nossa vida. Nós devemos ser conduzidos pelo Espírito Santo, nós devemos ser abraçados e fazer tudo aquilo que o Pai concede para o seu filho fazer. Nós somos filhos de Deus. Houve um preço pela minha vida e pela sua vida, e será que nós reconhecemos e somos gratos por este preço? A Bíblia fala assim que Jesus ele apanhou. A Bíblia fala que Jesus ele foi crucificado. A Bíblia fala que Jesus ele foi cuspido, ele foi humilhado pela minha vida e pela sua vida. E será que você está reconhecendo isso? Será que você tem a dimensão deste amor? Será que você prefere ficar todos os dias magoando a Deus com a vontade da carne que exerce sobre você, do que você viver pela vontade do Espírito? Dói, meus irmãos, dói, a palavra dói. Mas é a palavra que edifica, é a palavra que salva, é a palavra que cura, é a palavra que liberta. Mas vai valer a pena, vai valer a pena. Mais uma coisa, conflito eterno. Existe na nossa vida dois tipos de conflito. É o conflito eterno e o conflito externo. O conflito eterno significa do lado de dentro. Quem é a pessoa que está me julgando por lado de dentro? A minha mente mesmo me condena pelos meus atos que eu fiz. É do lado de dentro que é o conflito eterno, porque se eu cometo um ato, eu não vou sentir paz no coração. O conflito eterno ele vai começar a me mostrar, ele vai começar a me trazer à memória tudo aquilo que eu fiz que não agradou a Deus, que não foi ao agrado ao coração de Deus. Agora o conflito externo, o que a humanidade está te julgando? O que a humanidade está apontando pelo seu erro? O que a humanidade está pensando de você? Porque existe uma frase no mundo que fala assim, você é a Bíblia que as pessoas leem. O que as pessoas estão lendo em você? Será que são testemunhos de vida conforme a vontade de Deus? Ou será que são coisas que estão ferindo até a mente da pessoa, o enxergar da pessoa através da sua vida? Irmãos e irmãos, certa feita Deus, ele me levou até uma experiência dentro do banheiro, e a partir do momento que eu olhei para o espelho, Deus ele falou comigo assim, olha para mim. E eu olhando para mim dentro do espelho, Deus falou assim, eu quero você do jeito que você é, porque sou eu que curo, sou eu que transformo, sou eu que salvo. Eu quero mudar você de dentro para fora. Eu quero que você seja, Anderson, o que eu quero. E não quero que você faça o que você quer. Então há momentos na minha vida e na sua vida que nós temos que parar para pensar, que nós temos que viver conforme a vontade de Deus e não conforme a nossa própria vontade. Então quero que você possa pensar nessa palavra, quero que você venha pensar nisso, no que Deus está dizendo para você. Ei, valeu a pena você ver o sacrifício que Cristo Jesus fez pela minha vida e pela sua vida? E hoje, o que você está fazendo para Deus?
E hoje, quais são os seus pensamentos diante de Deus? Qual é a sua vontade diante de Deus? Você prefere viver 100% fazendo a vontade da carne? Ou você prefere viver sendo conduzidos pela vontade do Espírito de Deus? Irmãos, é nítido. O apóstolo Paulo ele vai dizer, o Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo habita em você. Nós somos templos do Espírito Santo. Nós éramos filhos, nós não tínhamos identidade, nós éramos órfãos, nós não tínhamos famílias, mas Deus, através do seu amor, Deus, através da sua graça, nos abraçou de uma maneira diferente. E o Espírito Santo de Deus começou a habitar sobre nós. O Espírito Santo fez que a carne, a vontade da carne morresse, mas o Espírito Santo vivo, vivendo dentro de nós, nos trouxe a memória que nós temos identidade, que nós somos filhos do Deus poderoso, que nós não somos mais órfãos, nós temos pai e nós fazemos parte da família de Deus. Então eu não sei qual é o momento que você está passando, eu não sei o que a sua mente está desejando no momento, se é viver a vontade da carne ou se é conduzido pelo Espírito Santo. Eu não sei, eu não posso dizer, mas uma coisa é a palavra, ela nos ensina que nós devemos ser imagens e semelhança de Jesus. Nós devemos vencer a vontade da nossa carne com jejum, com oração, com propósito no coração, vontade de ganhar todos os dias, mas sim viver a vontade de Deus, porque a nossa carne ela é pecaminosa, a nossa carne ela nos leva a ficar longe de Deus, longe das vontades de Deus, mas o nosso Espírito ele nos justifica, o nosso Espírito nos traz um renovo, uma paz em todas as manhãs. A Bíblia fala assim que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Talvez você tenha pecado, você tenha errado, você tenha falhado, talvez você está desanimado, talvez você está perdendo a sua fé, mas Deus me trouxe aqui para dizer para você, não é hora de perder, não é hora de você parar. O Espírito Santo dele te justifica, o Espírito Santo dele traz a memória para você, leva você lá no passado para você entender que a Bíblia fala que Deus ele amou o mundo de tal maneira que ele entregou o Filho dele pela minha vida e pela sua vida. Então você tem um preço, você tem valor, você é promessa de Deus, você é raridade de Deus. Não é hora de parar. É que este tempo que nós estamos aprendendo, meus irmãos, e eu tenho aprendido muito isso. Eu tenho perguntado para Deus todos os dias, Deus, o que eu tenho feito que não tem agradado o seu coração? Sabe o que é isso? É ato de humildade, é ato de simplicidade. O que eu tenho feito que não tem agradado o seu coração, Deus? Me ensina a ser uma pessoa melhor, me ensina a ser um obreiro melhor, me ensina a ser um cooperador melhor, me ensina a ser um diácono melhor, me ensina a te servir melhor. Deus, eu não quero mais, jamais fazer a vontade da minha carne, eu não quero alimentar a minha carne, eu não quero magoar o teu Espírito, eu não quero, Jesus, ficar longe de você, longe da tua presença. Me dá força, me dá ânimos a todos os dias para mim continuar sendo a pessoa que o Senhor quer que eu seja e não sendo quem eu quero ser. Então que você venha refletir com essa mensagem. Leia, medite nessa mensagem. Medite em Romanos 8. O pecado ele te condena, mas Jesus ele te salva. Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai se não for por Ele. Jesus ele se entregou por nós. Jesus ele foi a maior prova de amor pela minha vida e pela sua vida. Pode a sua mãe te amar, pode os seus irmãos te amar, mas nós sabemos o verdadeiro amor que é Cristo Jesus. Nós sabemos que nós podemos ser abandonados por todas as pessoas, mas Ele ainda continua conosco. Ele continua sendo o nosso Pai, Ele continua sendo o nosso conselheiro, o nosso amigo, Ele continua sendo um Deus fiel. Aleluias. Então depende de mim e de você. Guarda essa frase. O pecado, ele te condena, mas Jesus, ele te salva. Eu quero deixar uma pergunta para você. Será que você tem vivido na vontade da carne ou tem vivido e escolhido viver a vontade do Espírito? Pensa nisso, medite nisso. E eu quero convidar você a orar comigo. Amém?
Deus, muito obrigado por essa palavra, Senhor. Que essa palavra possa nos ensinar a cada dia viver conforme a Tua vontade, com um ato de humildade e simplicidade, que nós venhamos reconhecer que o Senhor é o Deus que tem o controle sobre as mãos das nossas vidas. Que, Pai, se nós fazemos a vontade da carne, nós não estaremos perto de Ti. Se nós fazemos, Jesus querido, a vontade da carne, ela é pecaminosa e ela nos afasta da Tua presença. Então nos ensina a cada dia que passa, como morada do Teu Espírito, Senhor, estar mais perto de Você, fazer a Tua vontade, andar conforme a Tua vontade, ser limpo, Jesus querido, pela Tua graça, porque a Tua graça nos alcançou, a Tua graça nos amou de uma maneira diferente. Então nos ensina a cada dia que passa a ser pessoas melhores, Deus. Nos ensina a cada dia que passa a fazer conforme a Tua vontade, porque é o Teu Espírito que nos justifica, é o Teu Espírito que traz paz para o nosso coração, que traz a alegria, que traz o desejo de recomeçar, de querer viver coisas novas, coisas grandes. Eu não sei o que essa pessoa que está assistindo este vídeo tem passado em casa, tem passado com este tempo. Talvez a pessoa tenha pecado, tenha errado, talvez essa pessoa está sendo julgada, Jesus, pela humanidade, Jesus, pecaminosa, mas o Senhor traz a nossa memória que o Senhor é o Deus que nos amou de uma maneira, que o Senhor deu o presente, Senhor, que foi Jesus, Senhor, para que hoje nós pudéssemos estar aqui e sendo grato ao Senhor. Traga a nossa memória todos os dias para que nós venhamos, Jesus, viver o verdadeiro amor que é Cristo Jesus, que nós possamos viver a cada dia que passa a essência do primeiro amor. Então que você possa ter essa palavra no seu coração, que você possa ser abençoado, que Deus venha trazer à sua memória tudo aquilo que não tem agradado o coração dele, mas que ele venha transformar de dentro para fora, que você venha ter uma vida totalmente edificada pelo Espírito de Deus. Uma vida totalmente transformada e mudada pelo Espírito de Deus, porque Deus, Ele te ama. Amém? Assim eu agradeço e que Deus possa abençoar a vida de vocês.